Quanto tempo por dia o seu filho passa em frente à TV? Segundo especialistas, a propaganda destinada ao público infantil pode ser abusiva. Em Brasília, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão organizou uma audiência pública para debater novas formas de regulamentar o setor e proteger os direitos das crianças. Rafaela Hemer é advogada e mãe de 2 filhos. A família mora em Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Nas horas vagas, os irmãos Cauã, de 8 anos, e Caio, de 2, dividem os espaços da sala e do quarto com muitos brinquedos. A mãe alerta que os intervalos comerciais na TV aberta e nos canais por assinatura são as principais vitrines. É pela TV que os meninos são apresentados às novidades do mercado de brinquedos. Eles escolhem o brinquedo que eles vêem na propaganda, assim, né? Eu quero tal brinquedo. Enquanto você não compra, eles não sossegam. Tem que comprar logo. O pequeno Cauã explica direitinho a importância dos brinquedos na vida das crianças. Legal o brinquedo. É tipo um símbolo da criança. Brincar, né? Essa situação é enfrentada diariamente por milhares de pais e mães, porque atualmente a garotada passa boa parte do dia diante da TV. Mas essa psicóloga argumenta que o incentivo ao consumismo não é culpa só da publicidade na televisão. Há que se considerar também a questão da convivência com os pais. O hábito de consumo dos pais vai repercutir direto também na necessidade, né, nesse hábito de consumo da criança. Os pais acabam construindo isso. Quem também faz um alerta sobre a influência da publicidade infantil é a ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância. A organização não governamental fez um documento com a proposta de definir um marco legal para a regulação da mídia e dos direitos de crianças e adolescentes. A nossa proposta é que o Estado brasileiro possa avançar para uma atualização do seu marco legal em relação à publicidade infantil, com uma regulamentação clara, limitando abusos que têm acontecido de forma crescente ao longo dos últimos anos. A publicidade infantil não é regulamentada no Brasil. As orientações seguidas são as determinadas pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Constituição Federal. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei desde 2001 com o objetivo de criar normas para organizar o setor. Mas o texto originário é polêmico, já que prevê a proibição total da publicidade para o público infantil e também a participação de crianças em comerciais. Para apresentar uma nova proposta a deputados e senadores, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão promoveu em Brasília uma audiência pública. Na mesa de debates, representantes da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Associação dos Anunciantes, além de pesquisadores da Universidade de Brasília e dos Conselhos Federal de Psicologia, dos Direitos da Criança e Adolescente e da Saúde Alimentar. Eu acho que basta um pouco mais de flexibilidade e de abertura para se conseguir fazer uma nova publicidade, uma comunicação mercadológica que se dirige às crianças de maneira respeitosa, respeitando a sua peculiaridade no desenvolvimento. Nós defendemos que exista uma regulação parcial do Estado e uma regulação parcial do CONAR, que é a autorregulamentação. A maioria dos países democráticos hoje já conseguiu alguma forma de regular essa publicidade dirigida à infância. Ninguém quer acabar com a publicidade. Esse convite ao consumo para quem ainda está com a personalidade de informação é altamente deletéria e na verdade, o exemplo de outros países mais desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos e tantos outros, nos demonstra que é impositivo que haja uma limitação quanto a esse tipo de propaganda. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Rios, ressaltou a importância da discussão. O próximo passo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão vai ser prosseguir nesse diálogo, buscar formas de convergência para que a gente possa, né, buscar consenso e facilitar o trabalho do Congresso Nacional no sentido de buscar inteligência, qualidade no debate e avançar essa agenda no Congresso para que tenhamos uma lei que ao mesmo tempo privilegie a criatividade e a indústria através da publicidade, mas que respeite também o direito dos pais e das crianças de não
né, terem comportamentos ou desviantes ou uma mídia, ou uma publicidade, um material publicitário que seja abusivo. Agora, quem levar trote ou sofrer golpes por telefone vai ter o direito de acessar os dados do autor da ligação indesejada. A decisão de mudar o comportamento dos usuários de telefonia é resultado de uma ação civil pública do MPF em Sergipe. Levar trote por telefone e não saber quem está do outro lado da linha é de tirar a paciência de qualquer um. Isso aí é muito chato, né? Já entraram em contato comigo tentando oferecer uma promoção, dizendo que o meu não tinha sido sorteado, sendo que eu não participei de promoção alguma. Além do incômodo de tirar a sua concentração do seu trabalho, lidar com meliantes, né? Você está tranquilo, daqui a pouco ligam para você e você fica chateado com esse tipo de coisa. E essa perturbação é antiga. O que é mais recente são os golpes telefônicos, que levam pânico e nervosismo para famílias inteiras. Uma pessoa chorando, informando que era minha filha, que estava sendo presa e sequestrada, e pediu para que mandasse um resgate e tal, mas depois nós vimos que era tudo mentira. Com o objetivo de mudar o comportamento dos usuários de telefonia, o Ministério Público Federal em Sergipe entrou com ação civil pública em 2010, pedindo que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, regulamentasse o acesso de clientes aos dados das linhas que originaram as chamadas. A Justiça acolheu a ação, mas a Anatel recorreu da decisão. Em agosto, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença da primeira instância, para evitar não só a perturbação causada pelos trotes, como também o susto e o medo provocados pelos golpes telefônicos. A iniciativa do MPF em Sergipe de ajuizar a ação surgiu depois que o cidadão protocolou uma representação contra a empresa de telefonia Oi. O Ministério Público Federal, aqui, quando recebeu a representação, entendeu que não seria o caso de necessidade de obtenção de uma ordem judicial para que esse sigilo fosse aberto e entregue à pessoa que recebeu o telefonema. E com isso nós ajuizamos uma ação que se estende a todo o território nacional, é de abrangência nacional, e solicitamos que a Anatel fosse condenada a regulamentar como o usuário poderia ter acesso aos dados daquele que origina as chamadas para ele. A procuradora argumentou que os dados cadastrais não são protegidos constitucionalmente e que as empresas não devem dificultar a divulgação aos clientes. Não é só a questão da defesa da pessoa se defender da prática de um crime, mas também se defender da perturbação do seu sossego, da sua tranquilidade e às vezes da sua honra, podendo, como eu disse, mover ações de indenização por danos morais que eventualmente sejam cometidos por meio dessas ligações. De acordo com a decisão judicial, a Anatel tem até o fim de novembro para regulamentar o acesso aos dados dos titulares das linhas telefônicas. Os interessados em obter as informações devem fornecer às operadoras de telefonia a data e o horário da chamada. Quem não conseguir os dados diretamente com as operadoras deve procurar o PROCON. Ele pode procurar o PROCON e o PROCON vai solicitar, né, através de uma notificação, processo administrativo que será aberto contra a operadora de telefonia para que ela forneça as informações solicitadas pelo consumidor. Por e-mail, a Anatel informou que só vai se pronunciar sobre o caso na Justiça. As empresas Oi, Móvel e Fixo, Vivo, TIM e Claro afirmaram que só não forneciam os dados para proteger o sigilo dos proprietários das linhas. A seguir, em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal consegue reforma do Porto Seco com maior fluxo de exportações do Brasil. Voltamos já!